Imagine que estamos em guerra. Pense nos elementos de uma guerra: aliados, inimigos, estratégia, planos de ataque, posições de defesa, perdas e ganho, vitória ou derrota. Agora imagine a sua espiritualidade. Quais são os elementos da sua espiritualidade? Fé, esperança, amor. Ela está sob ataque. Estamos em guerra. Quais são os ataques do diabo à sua espiritualidade? Sonhos, relacionamentos, dinheiro, luxúria, fama e sucesso, ceticismo, sofrimentos. Me assusta que poucos de nós pensamos que nossa espiritualidade está em guerra. Negligenciamos estratégias e planos para o crescimento de nossa espiritualidade. Pensamos pouco na realidade espiritual do mundo à nossa volta. E ainda achamos que o mundo é imparcial na produção da ciência, arte, filmes e música. Não estamos de brincadeira e nem sequer apenas na imaginação. Estamos em guerra. Existem ganhos eternos e perdas eternas. Existe um vencedor e o inimigo já foi derrotado, mas até lá estamos em guerra. Há uma batalha a ser travada, há uma estratégia a ser pensada. Existem planos de ataque e momentos de defesa, principalmente quando o mundo inteiro quer destruir a minha espiritualidade. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à Conferência Teológica 2023. Eu gostaria de convidar a todos a ficar em pé para a gente orar, agradecendo ao Senhor por esse momento, pedindo a bênção do Senhor para que seja um momento de crescimento, de edificação da nossa vida, como igreja do Senhor aqui reunida, tá bom? Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pelas tuas bênçãos, muito obrigado a Deus, porque o Senhor está conosco, o Senhor nos trouxe até aqui. Obrigado, ó Pai, pela vida do reverendo Daniel, o Senhor guardou na viagem até aqui. Obrigado pela vida do reverendo Gustavo, que esteve em Campo Grande, e o Senhor também os guardou, ó Pai. Louvado seja o nome do Senhor por tudo que está acontecendo. Nós agradecemos imensamente a Ti. E pedimos, ó Deus, que o Senhor use deste momento, das palestras, para o ensino da nossa vida, para o crescimento diante do Senhor e diante do mundo ao nosso redor. Que seja bênção para nós e para a glória do Teu nome. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Você pode se assentar. Eu vou passar agora para umas partes de apresentar a nossa conferência, apresentar a nossa diretoria da UMP. Então, eu gostaria de chamar aqui a nossa diretoria, que todos viessem aqui à frente para apresentar aos irmãos a diretoria da nossa UMP. A Geice, nossa presidente, a Lohane, o Guilherme, o Wellington. Pode vir aqui na frente, Geice. Pode subir aqui. Guilherme, Christian. Falta apenas a Lohane. Então tá. Lohane teve que ir para a faculdade, meus irmãos. Chamar o Vini e a Gabi também, que são os conselheiros da nossa UMP. Então, o presbítero Vinícius e a esposa Gabi são os conselheiros. Meus irmãos, foram essas pessoas que desde o ano passado estão pensando a conferência. Desde o ano passado a gente já se reuniu, fechamos o preletor, que seria o reverendo Daniel, e é graças a Deus que está acontecendo, graças a Deus que nós estamos aqui, e a gente fica muito feliz por vocês estarem aqui, por juntos podemos glorificar a Deus. A gente deixou uma pequena cartinha para vocês, né, dizendo do intuito, do objetivo da conferência, porque nós temos essa preocupação, a preocupação com uma espiritualidade saudável, e esse tem sido o nosso tema durante todo o ano, desde o começo do ano a gente tem trabalhado sobre isso. Então a gente quis compartilhar isso com a igreja, nesse modo de conferência. Então a gente fica muito feliz
por vocês estarem aqui e por essa equipe que tem trabalhado. Podem sentar. Gente, o cronograma nosso, vocês também receberam, começando agora, né? Logo após esse primeiro momento de plenária ou de palestra, nós teremos um coffee, e lá no nosso coffee estará as nossas parcerias, a editora Cultura Cristã e a Papelaria Ilustre. E ali vocês vão ver mais de 65 títulos de livros. E nós estamos passando cartão, nós estamos com Pix e também em dinheiro. Então, os irmãos são convidados a dar uma olhada em todos esses parceiros que estão lá, tá bom? A nossa conferência programou isso. Amanhã, a partir das 4 horas da tarde, nós estaremos aqui. Então, das 4 às 5h30, o primeiro momento de palestras, de plenária, seguido de um coffee break também. Aí depois um terceiro período, a terceira palestra, também de 1h30. E então depois uma mesa redonda. E preste atenção sobre essa questão da mesa redonda. Lá na frente você viu um banner escrito "Seja bem-vindo", e no final dele você tem um QR Code. O que é isso, pastor? É uma imagem que você aponta a câmera do seu celular e ele te joga para um link. Nesse link você vai acessar um lugar chamado Perguntas Conferência 2023. E aí você vai colocar a sua pergunta ali, para que na mesa redonda a gente possa fazer todos os tipos de pergunta ao reverendo Daniel Santos, que eu tenho certeza que ele vai responder todas elas, se Deus quiser. Tá bom? E se você tem alguma dificuldade para fazer esse processo, você pode me procurar qualquer um dos membros aqui da diretoria, fica à vontade, mas não deixe de perguntar, não deixe de tirar a sua dúvida sobre as palestras, sobre esse momento que nós vamos ter aqui. E no domingo de manhã, quem não é da igreja está convidado também para ir lá para o Manaim, às 9 horas da manhã. Manaim fica ali na Avenida Guaicurus, na frente do Exército, é o nosso acampamento, e nós teremos uma comemoração e o final da nossa conferência, com a última parte de palestras e um delicioso almoço também para todos nós. Então será um prazer que você permaneça durante todo esse período conosco, tá bom? Então, preste atenção no QR Code da entrada, ele também está nos kitzinhos que vocês receberam, no papelzinho, tem ele também, então você não precisa ir até lá, está na sua mão. E uma última coisa que eu vou falar, e depois a gente vai cantar, ter a saída das crianças, e depois o pastor Ildemar vai orar pela vida do reverendo Daniel. Meus irmãos, prestem muita atenção naquilo que vocês ganharam. Abra tudo, fuce tudo, porque ao final nós teremos um sorteio, e quem ver essa surpresinha aí vai participar desse sorteio. Mas calma, se você não achar, vai ter um sorteio para todo mundo também dessa camiseta que a gente está usando, tá bom? A gente fez uma para a gente sortear para vocês. E se você gostou da camiseta, nos procure que a gente vai mandar fazer para você também. O valor dela é de R$40, não tem custo nenhum para nós, assim, é tudo para a confecção. Beleza? Então, equipe de música, pode vir à frente. Vamos ficar em pé, vamos cantar juntos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Glória a Deus, mais uma vez estamos reunidos aqui para louvar, bendizer o nome do nosso Deus. Mais uma conferência teológica para o nosso aprendizado. E nós iremos declarar agora o nosso louvor ao nosso Deus. Convido vocês com bastante alegria e entusiasmo. Aqueles que quiserem, batam palma conosco e vamos adorar ao Senhor. Palmas. Sobre o pecado.
sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudos aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Nós iremos declarar: digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Amém. É pela fidelidade do nosso Deus que nós estamos aqui essa noite. Nós iremos declarar o quanto nós o amamos e agradecemos por essa bênção.
Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até ao me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Amém, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada por estarmos aqui louvando, bendizendo o teu santo e excelso nome. E seja derramando a sua bênção sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu queria convidar aqui as crianças até 10 anos. Cadê as crianças? Estão aí? Levantou ali, mas eu acho que tem mais de 10.
Vem cá, tá só o Murilo aí? Ah, não, tem mais ali. É que vai ter um momento especial com as crianças, então nós vamos orar com elas, né? Aí, ó, tem a conferência Mirim também, viu? Ah, coisa linda, né? Olha que lindo. Deve ter até Bíblia aí dentro, né? Vem cá. Sua amiga Júlia, coisa boa. Vamos fechar o olhinho para a gente orar? Enquanto isso, está chegando mais amigas delas aqui, ó. Não veio hoje amigo, né? Isso. Vamos orar com essas crianças? Vamos? Bondoso Deus, nós agradecemos pela vida das nossas crianças. São filhos da aliança com o Senhor. Nós rendemos ao Senhor toda a gratidão pela vida delas. Oramos para que a Tua palavra desde cedo chegue ao coração delas, trazendo vida, salvação e esperança. Abençoe as professoras que estarão agora ministrando a palavra do Senhor também a elas. Pedimos a Tua bênção, Tua graça e a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Podem ir agora. Vão aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Eu estou errando aqui, Lívia, ó. Aqui é a tia, ó. É aqui. Então vão. Aí a tia Lucimar dá um jeito aí. Reverendo Vinícius já deu as boas-vindas a todos. Chegou a minha vez de dar as boas-vindas ao nosso preletor. Quero convidar aqui Reverendo Daniel Santos. Reverendo Daniel Santos é pastor da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, em São Paulo. Ele é professor do Seminário José Manuel da Conceição, também lá em São Paulo, e do nosso Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, ligado lá ao Mackenzie, em São Paulo. Quero dizer ao Reverendo Daniel Santos que é uma alegria recebê-lo aqui nessa noite e nesse fim de semana aqui na nossa igreja, para essa conferência. E dizer, reverendo, que há uma expectativa muito boa nesse grupo aqui para essa conferência. Chega aqui, vem cá para nós orarmos e te passarmos aqui a palavra. Seja muito bem-vindo. Espero que você sinta-se muito bem aqui no nosso meio, tá bom? O reverendo Gustavo está aqui? Tá, ele saiu lá com as crianças. Vamos orar então pelo reverendo Daniel. Bondoso Deus, nós colocamos nas Tuas mãos a vida do Teu servo, o reverendo Daniel. Obrigado que o Senhor o trouxe em segurança até o nosso meio. Obrigado pela presença dele aqui e também pela presença de cada um dos nossos irmãos e irmãs, das crianças, para este momento tão precioso, tão esperado. Abençoe-nos enquanto ouvirmos a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito, que nos conduz a toda a verdade, e esteja nos conduzindo a toda a verdade, enchendo o nosso coração de esperança, de paz, de alegria em Cristo, trazendo também arrependimento aos nossos corações, contrição e a disposição de obediência ao Senhor e à Tua palavra. Use o Teu servo como instrumento nas Tuas mãos, para nos transmitir a palavra do Senhor nesse fim de semana. Nós assim oramos por ele, pela sua família, pela sua igreja lá em São Paulo, e pedimos a Tua bênção de uma forma muito especial agora, quando ele vai expor a palavra do Senhor a nós. Dá-nos graça, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade. Obrigado, pastor. Você quer tirar esse microfone? Fica à vontade. Posso colocar ali atrás, né? Bom, primeiramente eu quero agradecer a iniciativa da mocidade e dizer da minha alegria de poder estar aqui em Dourados pela primeira vez. Eu sou natural de Cuiabá, então não estou nem um pouco impressionado com o calor. É parte já da minha genética
Eu já estive em Campo Grande algumas vezes, mas é a primeira vez que eu venho aqui em Dourados. Então, obrigado pela iniciativa. Estou impressionado também com a maneira como vocês prepararam com carinho e com bastante diligência todos os aspectos de uma conferência como essa. E quero dizer para vocês que nós lá do Andrew Jumper em São Paulo, a gente anda bastante ao redor do Brasil, a gente fala em todo canto. Hoje, quando saímos eu saí do aeroporto de Congonhas e de manhã eu encontrei 3 colegas meus no aeroporto. Um ia para Londrina, outro ia para Fortaleza e eu vinha para Dourados, né? Então, e outros já estavam saindo em outro horário. Mas estou dizendo isso para dizer que ao fazer isso, a gente é capaz de medir bastante o nível de organização dessas conferências. Tem algumas, meus irmãos, que a gente fala, eu estou perdendo meu tempo aqui. Mas não é o caso aqui. Eu estou bastante impressionado, né? Não que eu estou subestimando o que vocês são capazes de fazer, mas tem gente que é capaz e não faz coisa bem feita. Então, parabéns pela iniciativa da mocidade, do conselho da igreja em apoiar e de ver as coisas sendo realizadas. Então, isso é muito bom, isso mostra o vigor de uma igreja local na sua cidade. Isso é bom, se por nenhuma outra razão, é bom porque nós devemos fazer isso em honra ao Deus a quem nós servimos. Deus merece coisa bem feita e nós nos alegramos com isso. Então, deixo aí a minha palavra de gratidão ao pastor Idemar e toda a equipe dele, né? Toda a equipe dele é o Vinícius, né? Que é o auxiliar aqui. Mas ele aqui entrou em contato comigo, mas Gustavo também já foi me buscar lá em Campo Grande hoje e agradeço a todos aí. Meus irmãos, a palestra nessa série será no livro de Jó. E esse tema que eu e a equipe da mocidade, nós pensamos várias maneiras de dizer isso, mas a nossa tarefa nessa conferência é mostrar a relação entre o mundo e a nossa espiritualidade. Para que não fique uma palestra tão vaga, eu resolvi fazer isso com base na experiência de um personagem bíblico que é conhecido por diversas coisas, e eu queria então trazer nessas palestras que farei um pouco sobre a vida de Jó, mostrando essa realidade. E uma das coisas que chama a atenção já de cara é a maneira como Deus chamou a atenção de ninguém menos do que o próprio diabo para observar mais atentamente para a vida e a espiritualidade de Jó. Então, a lógica por trás desse tema, dessa conferência, é exatamente isso. Quem olha, quem observa a espiritualidade que nós temos e qual a relação que existe entre a nossa espiritualidade e o mundo no qual nós vivemos. Essa experiência que Jó passou de ter a sua vida bisbilhotada pelo diabo num diálogo que ele nunca ficou sabendo entre Deus e Satanás é algo que nos faz pensar. Quem pergunta sobre a nossa espiritualidade? Muitos dos que estão aqui já são bem jovens, né? Não eram nem nascidos ainda, mas antes de haver Facebook, havia um outro que chamava Orkut. Tá? E uma diferença do Orkut, que era do Google, né? E hoje, né, não existe mais, ele encerrou há uns anos atrás, mas uma diferença do Orkut para todas as mídias sociais que tem atualmente, né, Facebook, Instagram e outros, é que no Orkut você podia saber quem visitou a sua página. Era possível você saber, mesmo que ele não curtisse nada, mesmo que ele não comentasse nada, ficava registrado: fulano viu a minha página. Se Jó tivesse um Orkut, ele ficaria aterrado ou desesperado ao ver que o diabo estava checando a vida dele, Deus estava checando a vida dele, fazendo comentário com o diabo a respeito da vida de Jó. E isso coloca-nos diante do desafio dessa série de conferências, que é mostrar a relação da nossa espiritualidade com o mundo em que nós vivemos. Uma coisa é certa, irmãos,
A vida cristã não é vivida apenas para o nosso deleite dentro da igreja local. A vida cristã é vivida especialmente para que o nosso viver, em alguma medida, sirva de matéria-prima para que Deus transforme uma sociedade, para que Deus transforme vidas, para que Deus confronte perspectivas e cosmovisões ao redor de nós. Então não é à toa que Deus nos mantém aqui no mundo, orado já pelo Senhor Jesus Cristo antes de partir. Ele orou para nós que ficaríamos neste mundo. Então, nessas palestras eu gostaria então de mostrar a relação que existe entre a nossa espiritualidade e o mundo em que nós vivemos. Nós vamos fazer isso então com base em algumas experiências no livro de Jó. E amanhã eu vou falar mais sobre algumas coisas que eu já tenho escrito, tem muitas coisas que eu já produzi sobre Jó, mas mais sobre isso amanhã. Eu gostaria então de convidá-los para abrir no livro de Jó, no capítulo 1. Nós vamos ler então os primeiros versos. Diz assim a palavra de Deus, que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, e era muito numeroso o pessoal ao seu serviço. De maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. E decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. E levantava-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim fazia Jó continuamente. Até aqui a palavra de Deus. Nós vamos caminhando em trechos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, abra nossos olhos para entendermos, aceitarmos e obedecermos a Tua palavra. Não somos capazes de fazer nenhuma dessas coisas. Por isso, pedimos que o Teu Espírito, aquele que inspirou esta palavra, nos ajude nesta tarefa. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o primeiro desafio aqui nesse texto, com relação ao tema desta conferência, é observar a espiritualidade de um homem que se tornou objeto da atenção do diabo por indicação de Deus. E o que é dito inicialmente é que Jó, como vocês podem ver aí, ele era um homem, e se você fosse um judeu, se você fosse alguém do povo de Israel, a primeira coisa que bateria de frente com a sua expectativa é que Jó não era um homem do povo de Israel. É dito que ele era um homem da terra de Uz, fora de Israel. E ele está sendo usado aqui para ser um modelo. As palavras ditas a respeito de Jó, a espiritualidade de Jó descrita nesse texto não é lida e nem comentada por ninguém. Não existe nenhum personagem bíblico que foi descrito por Deus com essas palavras aqui. Ninguém, não são poucos, não são raros, é ninguém. Nenhum homem na Bíblia recebeu essa palavra. E olha que essa observação que aparece no versículo 1, de que ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal, não é uma percepção do narrador da Bíblia, não. Mais abaixo, no versículo 8, quando Deus pergunta a Satanás, o próprio Deus repete exatamente isso. Observastes o meu servo Jó? Ele é um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, veja, essa é uma observação de Deus. É uma constatação de Deus a respeito da espiritualidade de Jó. E a vida desse homem, o mundo em que ele vivia, a sua espiritualidade era algo notável. Diz o texto, vocês viram aí,
ele não apenas era uma pessoa que foi destacada por Deus, mas mesmo no nível da vida das pessoas, ele era alguém notável. Não necessariamente pelas coisas que ele possuía. No versículo 3 fala que ele tinha 7.000 ovelhas e 3.000 camelos. Isso é muito ou pouco? Quem não tem experiência com fazenda, não sabe quanto é, qual o volume num pasto enorme, né, criação de gado, Nelore, para corte. Quem não tem experiência, não sabe, não vê uma quantidade de animal, ali tem 1.000, tem 2.000, tem 500.000. Para que você entenda, isso aqui não é muito. Quando Salomão dedicou o templo, ele dedicou os sacrifícios que ele fez, foi em volume maior do que essa propriedade que Jó tinha aqui. Então, o que chama atenção não é necessariamente a quantidade, embora fosse muito, mas não era algo que nunca na história houve alguém que teve tantas coisas assim. Mas fala que ele tinha, então, 500 juntas de bois. Isso significa, traduzindo para os dias de hoje, né, equipamento agrícola, colheitadeira, tratores, porque essa era a função dessas juntas de bois. 500 jumentas, ou seja, 500 caminhões, né, trucados para carregar tudo. Então, isso aqui é linguagem de alguém que tinha empreendimentos e que vivia numa região que produzia. É interessante que a respeito das pessoas que trabalhavam para ele, vocês viram? Ele deu a quantidade de jumentos, de bois, mas não deu a quantidade de funcionários. Isso significa que devia ser, o texto apenas fala que é muito numerosa. Então, esse é a espiritualidade apresentada por Deus de uma pessoa que começa sendo descrita pelas coisas que ela tinha. Isso, meus irmãos, já é algo incomum. Se eu perguntasse para o pastor, descreva aí um membro da igreja que o senhor acha mais com espiritualidade, a pessoa que mais desponta na igreja local. Raramente um pastor iria falar, olha, aquele irmão, eu vi semana passada na conta dele, o balanço lá estava em mais ou menos tantos milhões de reais que ele tinha. Aplicado ele tinha, ninguém fala isso. Então qual a finalidade? Qual o objetivo de focar na vida de Jó, mostrando a sua espiritualidade com base naquilo que ele tinha? O objetivo, irmãos, entre outros, é porque isso se tornará objeto do diabo. Isso se tornará objeto do questionamento que Satanás irá fazer. Mas inicialmente ele é apresentado como alguém reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Essa é a observação que Deus faz sobre ele. E diz o texto que este homem era o maior de todos do Oriente, ou seja, ele era conhecido, ele era alguém muito, muito notável. É uma pena que nós não temos tempo para entrar em todos os detalhes, mas depois você leia no capítulo 29 de Jó, lá ele mesmo faz uma autobiografia e ele conta quem ele era. Jó possivelmente foi um juiz, ele deve ter sido também um príncipe em seus dias, porque ele fala de uma coroa que ele tinha, que foi jogada na lama por causa dessas coisas. Ele era alguém, diz o texto no capítulo 29, que quando ele aparecia publicamente, as pessoas ficavam de pé para recebê-lo. Os governantes, quando via que Jó estava no local, já saíam, colocavam a mão na boca para não falar nada inapropriado na presença de Jó. Então, veja, ele era uma pessoa notável. E era uma pessoa que não tinha, diz o texto, ninguém semelhante a ele em seus dias no Oriente. A pergunta é, o que isso tem a ver com a espiritualidade? O que toda essa formosura, essa prosperidade tem a ver com a espiritualidade? O texto caminha, se você olhar na sua Bíblia, no versículo 4 em diante, começa a descrever o que Jó fazia na sua vida privada. Se você olhar nos versículos 4 em diante, fala dos seus filhos, e aqui
quando se diz que os filhos iam de casa em casa fazendo banquetes, isso aqui não significa que os filhos viviam nas baladas de segunda a segunda, fazendo banquete, fazendo festas, fazendo farra e emendavam um ciclo no outro. Não. Essa expressão, se você depois quiser sublinhar aí, no versículo 5, quando se diz decorrido o turno de dias, essa expressão em hebraico significa que eles estavam celebrando os aniversários dele. Como que eu sei disso? Porque lá no capítulo 3 de Jó, quando é dito que Jó amaldiçoou o seu dia natalício, a expressão é a mesma. Então, o que esses meninos estavam fazendo, os filhos de Jó, estavam, na verdade, comemorando os aniversários, cada um dos seus irmãos. E eles, na verdade, não tinha nada de errado. Eles convidavam somente a família, entre eles as irmãs e os irmãos, e eles faziam esse rodízio. E Jó, por conseguinte, diz o texto que decorrido esse turno de dias, ele chamava os filhos e os santificava. E diz o texto que ele levantava de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Isso é um exagero. Durante o período dos tabernáculos, bastava um sacrifício para toda a população de Israel. Mas Jó, no excesso de zelo, sacrificava para cada filho um sacrifício. E isso porque ele nem sabe, diz o texto, que ele fazia isso dizendo, talvez eles tivessem blasfemado contra Deus. E os filhos podiam dizer, meu pai, a gente estava numa festa com as nossas irmãs, ninguém fez nada de errado. Mas Jó dizia, mas talvez vocês não tenham feito nada de errado externamente, mas no coração vocês fizeram. Mas aí já é muita coisa. Como é que o Senhor sabe o que passa dentro do nosso coração? Mas enfim, essa é a espiritualidade e o esforço de Jó. Agora, diante disso, irmãos, a pergunta é, o que é que Deus observa disso que Jó faz? Essa é a descrição do que nós lemos do dia a dia de Jó. Veja agora na sua Bíblia, quando Deus olha para esse homem, quando Deus observa o que está passando na vida desse homem, Ele não observa, por exemplo, no relato que Deus faz, observastes o meu servo Jó? Eu esperaria que Ele dissesse, observastes o meu servo Jó? Olha como ele ora pelos seus filhos. Não que orar pelos filhos não seja uma coisa certa, mas Deus não menciona isso. Observaste o meu servo Jó? Olha como ele levanta de madrugada para orar. Deus não fala isso. Não estou dizendo que levantar de madrugada seja uma coisa errada ou seja uma coisa em vão, não é isso. Mas o meu ponto é, aquilo que nós fazemos nem sempre é observado por Deus da maneira que nós imaginamos. De tudo que nós observamos, talvez se você fosse chamado para descrever a espiritualidade de Jó no mundo em que ele viveu, o que você diria? Eu diria que ele é uma pessoa santíssima. Olha só o que ele faz com os filhos, olha só a preocupação dele, olha só o zelo dele. Mas Deus, quando descreve Jó, descreve ele com essas palavras que tem 4 características bem marcantes. Primeiro, ele é um homem íntegro. Íntegro tem a ver com algo interno que só a pessoa e Deus podem averiguar. Integridade tem a ver com você agir conforme um protótipo, conforme um protocolo original com o qual você foi criado ou planejado. Você já viu, às vezes, quando você está ajudando alguém, às vezes eu dou aula lá no seminário em São Paulo e os alunos trazem um computador para fazer uma pergunta e a hora que eles mostram o computador assim, aparece a mensagem, né? Que é aquela cópia que ele está usando do Microsoft Word, precisa ser validada, que ela não é original. Então, fica aparecendo. Ou seja,
tem aqui um elemento de integridade do uso do software que não está sendo respeitado. Jó era alguém, diz o texto, observado por Deus, e isso não dá para observar olhando para o modo como ele cuida dos filhos, no modo como ele trata a esposa, mas tem a ver com a sua vida íntima. Integridade é uma perfeição observada somente por Deus. Segunda palavra é que ele era reto. Retidão já é algo que você pode observar, porque tem a ver com uma lei, com uma norma, diante da qual aquela pessoa vive. Ele faz aquilo que a lei de Deus manda, ele vive conforme as instruções. E além disso, é dito que ele era temente a Deus. Temor de Deus é algo, nos dias de Jó, algo raro, porque Jó vive, não sei quantos sabem, mas Jó, ele é um personagem que viveu, e já é uma boa assunto para pergunta. Eu vou só lançar aqui a lebre, nós vamos correr atrás dela depois. Mas Jó viveu antes do dilúvio, possivelmente. Depois vocês me perguntem por quê. E é dito também que ele se desviava do mal. E essa é uma característica que nós vamos nos divertir com ela ao longo desses dias, porque é uma característica importante. A pessoa saber desviar-se do mal é, sem dúvida, uma virtude muito grande. Agora, irmãos, diante de tudo isso, essa é uma rápida passagem na vida de Jó. O que nós observamos a partir do versículo 6 é o que ninguém gostaria de saber que está acontecendo enquanto nós tentamos viver a nossa vida, o nosso temor a Deus. Quando o Vinícius mandou a imagem, né, dessa arte aqui, eu via os prédios de cabeça para baixo, isso me lembrou aquela série, né, Stranger Things, né, e isso me fez pensar exatamente naquilo que está acontecendo numa outra dimensão e que nós não sabemos. E eu não preciso nem gastar muito tempo com vocês para dizer que enquanto nós vivemos as nossas vidas aqui, existe uma dimensão, o apóstolo Paulo fala sobre isso de maneira variada e de maneira repetida, de que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. E aqui nós temos um exemplo do que é que nessa dimensão estava acontecendo enquanto Jó fazia e era aquilo que ele era. Então isso tem a ver com o mundo no qual Jó viveu. Observe comigo que diz o texto que num dia, em versículo 6, que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Aqui eu vou caminhar de pouco em pouco e já falando algumas coisas. Filhos de Deus aqui é uma referência a seres angelicais, não é uma referência a gente. Como que eu sei disso? Capítulo 38, versículos 6 e 7 de Jó, quando Deus começa a falar com Jó, respondendo, Deus diz, olha, onde estava você, Jó, quando eu comecei a criar o mundo? Quando eu lancei os fundamentos da terra, quando eu lancei os pilares da terra? E no capítulo 38, versículo 7, Deus diz a Jó, enquanto eu estava criando, os filhos de Deus se alegravam e rejubilavam. Então, no livro de Jó, filhos de Deus é uma referência a seres angelicais. E esses seres angelicais, pelo jeito, tinham um dia em que eles vinham se apresentar perante o Senhor. Que tipo de reunião é essa? A gente não sabe, mas ela era regular, porque no capítulo 2 volta a mesma linguagem. O capítulo 2 começa semelhante ao versículo 6, no dia em que os filhos de Deus vieram. Então isso mostra que essa era uma reunião regular, os participantes eram regulares, sempre os filhos de Deus e também Satanás no meio deles. Se você me perguntar, pastor, Satanás pode estar na presença de Deus? Irmãos, uma coisa eu já aprendi, se a Bíblia fala, quem sou eu para
sequer resolver o problema. É lógico que estava, dizendo que estava, então estava. Então essa reunião era uma reunião que participava dela os filhos de Deus, ou seja, seres angelicais, participava Satanás, e pelo jeito Satanás aqui não é um que chegava como quem não foi convidado para uma festa, não, parecia que ele era alguém regularmente participando dessa reunião. Por quê? Porque no capítulo 2, novamente, a mesma reunião, os mesmos participantes estão ali no mesmo local e num dia regular. E nessa reunião, diz o versículo 7, é perguntado, e eu gostaria que Deus perguntasse uma coisa aos filhos de Deus, mas pergunta só a Satanás, se ele tinha observado, antes disso ele pergunta, de onde vens? E Satanás respondeu, de rodear a terra e passear por ela. Olha, algumas pessoas sugerem que nesse momento aqui, Deus talvez não teria, ou teria perdido no seu radar o paradeiro do diabo. E talvez ele estivesse perguntando, eu vou escolher o Vinícius como diabo aqui para ilustrar. Então, vamos dizer que Deus perguntasse, né, olha, onde é que você andou essa semana? Porque eu aqui no meu radar não apareceu você em lugar nenhum. Seria o caso? Possivelmente não, porque Deus sabe todas as coisas. Mas então por que dessa pergunta, de onde vens? Será que é a origem do diabo? Também não, porque Deus sabe a origem. Essa é uma pergunta, como eu disse, porque ela aparece novamente no capítulo 2, da mesma forma. É possível então que isso seja uma linguagem já rotineira de verificação de atributos e de jurisprudência. Eu não sei quantos aqui já ouviram ou participaram de uma reunião de presbitério. Existe um momento, presbitério, para quem não sabe, é uma instância acima da igreja local, onde os pastores e presbíteros se reúnem. Então, no presbitério tem um momento que chama a verificação de poderes. E uma ocasião que eu me preparava para ir para uma reunião de presbitério, e eu sei que essas reuniões demoram para acabar, e eu iria levar o meu filho para ficar na casa de um amigo, e nessas reuniões de verificação de poderes, você tem que chegar na hora certa. E eu disse para o meu filho, vamos, apresse aí que a gente tem que chegar, hoje é dia da verificação de poderes. O meu filho, na época, tinha 9 anos, ele ficou super entusiasmado para saber como que é uma reunião para verificar os poderes dos pastores, né? Ele imaginou algo, né? Um pastor tem o poder, né, de olho de laser, outro tem um poder, né, de fazer lançar fogo. E a hora que eu falei o que era a verificação de poderes, nossa, que decepção, né? É só mostrar a carteira de ministro e assinar o livro. Nossa, mas que tristeza, que coisa sem graça. Mas a verificação de poderes é uma linguagem corriqueira que mostra um procedimento. E eu creio que é exatamente isso que está acontecendo aqui, quando Deus pergunta a Satanás, de onde vens? Ou seja, qual é a sua rota, qual é a sua região de atuação? E ele responde, de rodear a terra e passear por ela. E isso é importante porque a pergunta que vem na sequência tem a ver com essa resposta que Satanás dá. E depois de mencionar que ele rodeia a terra e passeia por ela, na sequência Deus pergunta se ele tinha observado, versículo 8, o meu servo Jó. Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha, esse é o momento que se eu fosse Jó e estivesse ouvindo Deus falar isso, eu pediria para Deus, olha, não chame a atenção do diabo para a minha vida. Eu já tenho problemas que chegam, e Deus ainda está me colocando no foco do diabo. Quem é que gostaria de ter Deus falando, Satanás,
Você já andou mais de perto, dando uma olhada na vida do Vinícius, assim, mas assim, com mais empenho, assim, tentando colocar em umas tentações que são um pouco mais arrojadas e que ele certamente não conseguirá prevalecer? Você já dedicou tempo para perseguir e testar o meu servo Jó? A pergunta, irmãos, que não quer calar é: será que Deus ouve essas mesmas perguntas ainda hoje? No Novo Testamento, uma ocasião quando os discípulos voltavam de uma conferência evangelística, vamos dizer assim, os discípulos voltaram tão animados porque os demônios respondiam e se submetiam à palavra dos discípulos, e Jesus, ao ver a alegria deles, disse a Pedro em particular: olha, nem te digo nada, Pedro, Satanás estava aqui no meu ouvido, pedindo para peneirar a sua vida como trigo, e eu não deixei. Então, isso mostra que, pelo menos no período da igreja, do Novo Testamento e do Velho Testamento, certamente Deus ouve solicitações a respeito da vida dos seus filhos. Então, a nossa espiritualidade, ela não é uma vida que nós vivemos simplesmente para mostrar nas mídias sociais, simplesmente para curtirmos aquilo que Deus nos dá e viver. A nossa vida é uma provocação ao diabo. A nossa espiritualidade, a nossa maneira de vencer o mal, como Jó fazia, é uma provocação. É como se Deus estivesse esfregando na cara do inimigo a vida de uma pessoa que aprendeu a não cair mais em tentações, a não ser objeto das ciladas do inimigo. E é uma pergunta bastante certeira, porque ela volta não apenas para observar a vida de Jó, mas especificamente nesse ponto. Você observou que o meu servo, ele é reto, ele é íntegro, e ele se desvia do mal, ou seja, ele se desvia de você, Satanás. E ao dizer isso, então, a espiritualidade de Jó é colocada em foco, e a resposta de Satanás levanta um ponto que nós vamos usar bastante ainda, mas que é a motivação. A resposta de Satanás, irmãos, veja aí no versículo 9, é uma resposta bastante preocupante, mas eu creio até audaciosa, porque o que Jó está fazendo de Satanás é uma troca. Na verdade, ele pergunta: Jó debalde, ou seja, a troco de nada, ele teme a Deus? Acaso ele não faz isso porque o Senhor criou ou cercou com sebe? Sebe são cercas vivas. E a ele, a sua casa e tudo o que ele tem, a obra das suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Ou seja, o que Satanás está dizendo é: com todo respeito, Senhor, mas eu não acho que o Senhor entendeu qual é a jogada de Jó. Ele já percebeu que andar em integridade, andar em retidão, andar temente a Deus e se desviando do mal, ele consegue com isso a proteção, ele consegue com isso a prosperidade que o Senhor dá para ele. Então ele já descobriu que é melhor e mais barato e mais eficiente ser temente a Deus do que pagar uma segurança monitorada 24 horas. Ele já percebeu que é mais fácil, mais eficiente e mais barato viver de maneira temente a Deus, sendo reto e íntegro, do que gastar com um seguro de saúde e vai ter as doenças e todas as enfermidades. Ele já percebeu que isso é uma grande troca. E na verdade, Senhor, com todo respeito, Satanás está dizendo: Jó está te usando. Ele está te usando para proteger aquilo que ele tem. O senhor duvida do que eu estou falando?
Satanás pode dizer para Deus: faça um teste. Tire as coisas que ele tem e o Senhor vai ver a reação dele certamente mudar. Agora, irmãos, eu queria que os que têm costume, ou estão com o celular na Bíblia aí, mas sublinhem uma palavra aqui muito importante no versículo 11. Estende, porém, a mão. Essa palavra estende, ela está na segunda pessoa do singular. Ou seja, Satanás não está pedindo permissão a Deus para tirar as coisas de Jó. Se você já pensou em algum momento que o que Satanás fez foi pedir permissão a Deus para tirar as coisas de Jó, olha, até na Bíblia em português aqui você vê que não é isso que Satanás pede. Ele pede para que Deus estenda a mão. Eu não sei quantos já tiveram crianças assim pequenas, eu vi que saíram várias crianças aqui. Mas às vezes quando a gente está num local público, ou num shopping, ou alguma festa de alguém, um local grande, crianças gostam de andar na frente dos pais, não é mesmo? E às vezes os pais têm que ficar repetindo: volta aqui, ande com o papai. Mas às vezes tem uns pais que, para dar uma lição nas crianças, deixa a criança andar um pouquinho e se esconde atrás de uma pilastra. E a criança vai toda alegrinha, até que tem aquele momento de desespero. Ela olha para trás e não tem mais o pai. E ela, por alguns segundos, em pânico, até descobrir que, na verdade, era só uma brincadeira. Eu creio que, de maneira muito mais séria, o que Satanás quer é que Deus mude a maneira de tratar o seu servo Jó, para ver se a motivação com a qual ele teme a Deus é realmente legítima, é realmente original, e se a sua espiritualidade ela corresponde àquilo que o texto bíblico diz, de que ele era um homem temente a Deus, que desviava-se do mal, era reto, era íntegro. Será que isso realmente procede? Motivação é aquilo que nos conecta com a verdadeira espiritualidade. Pessoas que colaboram na igreja, que se voluntariam, mas com a motivação errada, eles serão descobertos. Serão pessoas que mais cedo ou mais tarde irão manifestar pela disposição com a qual trabalham, pelo objetivo que eles querem com aquilo que eles fazem. Eu não sei quantos já tiveram o desprazer de ser ajudado por pessoas que não querem ajudar. Às vezes, nós que já tivemos, eu tenho filhos, já não são mais adolescentes, mas às vezes pedir ajuda para um filho: vamos ajudar a lavar o carro. E a disposição é assim, abaixo de zero. E tudo é muito mais difícil. E às vezes, quando você está um pouco de pressa, você fala: olha, com essa disposição que você está, olha, deixa eu acabar de lavar esse carro, porque incomoda uma pessoa ajudar alguém com aquele nível de má vontade. Então, a motivação com a qual nós servimos a Deus é determinante, e é isso que Satanás quer mostrar para Deus. A motivação de Jó não é genuína. Ele é uma pessoa interesseira de Satanás. Ele é uma pessoa que está apenas fazendo isso para ter de volta a proteção, a prosperidade e toda a distinção que ele tem ao redor do mundo. Isso ecoa diretamente com o tema dessa conferência, de que a minha espiritualidade, então, ela é refletida, ela é projetada no mundo. Não se engane, meus irmãos, e cada vez mais, a nossa vida se torna pública e vista pelo mundo inteiro. A semana passada eu ainda estava olhando aqui no Facebook da igreja
para olhar, conhecer a igreja, vi várias fotos, várias festas, várias pessoas, né? E olhava assim que as pessoas vão mudando com o tempo, né? Os cabelos vão ficando mais grisalhos, né? Os homens crescem para os lados, né? Então, outros jovens crescem para cima. Mas a gente precisa se lembrar disso, a nossa espiritualidade, ela não apenas acontece no mundo, ela envolve a nossa vida com o mundo. E a igreja que quer prevalecer no contexto em que ela está, precisa se lembrar disso. Houve uma época na minha vida, quando recém-casado, eu fui morar numa casa onde meus pais me criaram durante toda a minha infância, e depois que eu me casei, eu fui morar nessa casa. E eu era recém-casado, eu não tinha carro, e naquele dia eu consegui comprar um carro muito barato, muito ruim, mas enfim, era um carro e era meu. E eu morava em frente de uma casa que tinha um prédio que foi construído. E porque eu não tinha carro, o zelador do prédio se via no direito, eu nunca dei esse direito para ele, mas ele se via no direito de falar para visitantes que chegavam no prédio: não, pode parar na frente, que esse morador não tem carro, não. E eles paravam na frente da minha garagem. E esse dia eu cheguei com um carro novo comigo, né? Mas era um carro velho. A hora que eu chego, todo orgulhoso para parar o meu carrinho velho na garagem, o que tinha na frente da garagem? Um carro. Eu sabia que era carro de visitante do prédio. E naquele dia, jovem que era, né? O sangue subiu na carne e eu apertei a mão na buzina e não soltei. E eu pensei: enquanto o dono desse carro não aparecer, eu não vou tirar a mão da buzina. Eu não contava com várias coisas. Primeiro que a bateria do meu carro não ia aguentar esse tempo todo, né? Era um carrinho velho. Mas enfim, chegou um tempo que a própria buzina começou a engasgar um pouquinho, aí eu resolvi fazer assim, de maneira picada. Isso incomoda. E as pessoas do prédio começaram a colocar a cara para fora para ver o que estava acontecendo, e viram, né, eu lá e o carro. E eu mantive a buzina tocando. Mais ou menos 1 minuto e meio, 2, isso já estava incomodando todo mundo. Fez toda a cena, todo mundo saiu para fora para ver. Depois de 2 minutos mais ou menos, saiu a pessoa que era a dona do carro. Ele era um cadeirante. Por isso que ele estava demorando. Era um senhor muito respeitoso. Ele pediu desculpa por parar o carro. Ele entrou no carro, fechou a cadeira, aquelas coisas, botou no porta-mala e depois subiu e tal. E todo mundo olhando, tá, lá pela janela. E aí eu entrei em casa. Eu pergunto para você, se eu quisesse evangelizar alguém daquele prédio, qual seria a reputação minha, para sempre é uma palavra muito forte, né? Mas por muitos anos ali naqueles moradores. Irmãos, a nossa espiritualidade, ela nunca é algo neutro. Antes que as pessoas entrem na igreja de Dourados, a igreja presbiteriana, a igreja, ela é a igreja do seu João, a igreja do Zé Carlos, que trabalha naquela loja. Então, quem não é presbiteriano não sabe nem falar a palavra presbiteriano, que ela é muito difícil para quem não é presbiteriano. Então, antes que alguém seja alcançado por Deus e venha fazer parte do povo de Deus aqui da igreja presbiteriana de Dourados, a igreja é a igreja do João, é a igreja do José, é a igreja da Mariana, é a igreja do José, Carlos e assim por diante. E Deus usa a nossa espiritualidade no mundo, e é por isso que então a nossa espiritualidade se intersecta com o mundo em que nós vivemos. É por isso que aquilo que você faz não é algo neutro. É por isso que no caso Satanás aqui tem interesse de mostrar a motivação com a qual Jó faz o que ele faz. Porque se ele descobrir que o Vinícius, ele faz o que ele faz, mas a motivação do coração dele
é uma motivação escusa, é uma motivação interesseira. Isso destrói totalmente tudo o que ele está fazendo. Agora, irmãos, eu pergunto a vocês, vocês acham que Deus tinha alguma dúvida quanto à motivação de Jó? Eu acho que não. Você acha que Deus precisava testar Jó para saber se aquilo que Satanás disse a respeito dele era ou não era verdadeiro? Você acha que Deus precisava disso? Não. Deus já sabia todas as coisas. Você acha que Deus, ao permitir isso, porque você já conhece a história, você sabe que Deus vai permitir, mas você acha que Deus, ao permitir isso, Ele está querendo ensinar alguma coisa a Satanás? Para que Satanás aprenda, e na esperança que se torne um bom Satanás? Você acha que é isso que Deus está querendo? Eu acho que não. Mas então por que Deus aceita? Se o que Ele vai fazer, e Ele vai entregar a vida do seu servo Jó, para ser praticamente colhida num dia, se Ele sabe que Jó não tem as motivações que Satanás está acusando, se Ele sabe que Satanás não vai aprender nada com isso, por que Deus faz isso? E diz o texto que, olha só, versículo 12 fala que Deus disse, olha, tudo o que Ele tem está em teu poder, somente contra Ele não estendas a mão. E diz o texto que Satanás saiu da presença do Senhor e veio uma série de coisas. No versículo 13 fala que, e aqui dá para resumir rapidamente tudo isso, porque o que acontece é uma ação sincronizada. E tudo está rodeando nos dias em que os filhos de Jó se reuniam, eu já disse, para comemorar as festas dos aniversários. E aí é dito que eles estavam lá e de repente, os sabeus levantaram e roubaram, mataram os servos a fio da espada. Gente, sabeus são povos da região de Sabá, de onde veio aquela rainha de Sabá. E Uz está mais ou menos uns 1.600 quilômetros de onde estavam os sabeus. Então, ninguém de repente sai lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, e aparece aqui em Dourados para roubar uma coisa sua. Então, se você fosse o dono da propriedade e o seu funcionário chegasse para você, olha, aquela colheitadeira que custa 10 milhões de reais, né, veio uma pessoa lá de Manaus e de repente ele apareceu aqui. Não tem como a pessoa aparecer de repente de Manaus e chegar aqui em Dourados. É uma história estranha. Versículo 16 fala que ainda um outro veio e disse que um fogo de Deus caiu dos céus e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Fogo de Deus? E essa história é estranha, porque enquanto um está falando, vai chegando o segundo. E o que parece mentiroso no primeiro, no segundo parece mais, porque ele vai e conta a mesma coisa. Fala que só escapou eu. Por que esse fogo não queimou esse servo também? Humanamente falando, parece que é ele o responsável por ter colocado fogo nesses animais. E ele mal acaba de falar, diz o versículo 17, que chegou o outro e disse que os caldeus se dividiram em 3 bandos e deram contra os camelos e mataram os servos ao fio da espada, só escapei eu. Sempre escapa um servo. Tem alguma coisa errada com isso não é normal. E por último, o outro não tinha acabado de contar a história dele, vem um quarto dizendo, olha, seus filhos estavam lá na casa deles, comemorando lá as festas que ele fazia, bateu um vento nos 4 cantos da casa. Vento geralmente ele vem na direção para outra só. Vento que bate em 4 cantos ao mesmo tempo, não parece vento normal. E outra coisa, a casa de Jó, se ele era um homem tão rico assim, não devia ser uma casa de papelão, uma casa de sapé, devia ser uma casa estruturada. Como é que uma casa bate e mata todo, ninguém ouviu o vento chegando? Não parece mentira isso, gente?
E diz que o vento bateu nos 4 cantos e matou todos os filhos. Todos os filhos. Mas sempre sobrou um servo para contar a história. E a resposta disso, nós vamos encerrar nesse ponto, é que Jó se levantou. Diz aí que ele, versículo 20, ele rasgou o manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra. Sabe, tem alguns autores, um deles que, eu não vou mencionar o nome aqui, mas dizem que Jó, na verdade, ele precisava receber uma enquadrada de Deus, porque ele era uma pessoa meio arrogante. Ele dizia que ele era uma pessoa reta, íntegra, temente a Deus, que se desviava do mal. E Deus tinha que colocá-lo na realidade, ele tinha que dar uma enquadrada nesse homem. Primeira coisa, não é Jó que dizia que ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus. Quem dizia isso era Deus. Segunda coisa, Deus nunca disse isso a Jó. Nós é que ouvimos isso. E terceiro, que Jó, ao passar por isso, a reação dele já é de alguém arrependido, contrito. E esse gesto, né, de rasgar o manto, raspar a cabeça e lançar-se em terra, é um gesto de contrição extremo. E ele cita aqui no versículo 21, não sei se vocês sabem, mas o que ele cita aqui aparece em Eclesiastes 5,15, no saí do ventre de minha mãe e no voltarei. Então é uma citação, ele está citando um provérbio aqui. Isso também é uma coisa estranha, porque embora todo mundo saia nu do ventre da mãe, ninguém volta para o ventre da mãe, ou com nu ou com roupa, ninguém volta. Então, o que ele está querendo dizer com isso? No saí do ventre e no voltarei. Ele está se referindo à trajetória humana de que desse mundo nós não levamos nada. E ele diz que o Senhor foi quem deu e é o Senhor quem tomou. Até onde nós sabemos, e nós vamos trabalhar nisso amanhã, mas quem foi que tirou as coisas de Jó? Foi Deus. Não foi o diabo que saiu com a missão de tirar as coisas da vida de Jó? Por que Jó está aqui atribuindo ao Senhor essa tragédia? Mas ele bendiz o nome do Senhor e diz que em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Queridos, a espiritualidade nossa não é algo neutro. Aquilo que nós fazemos não é que afeta as pessoas. Aquilo que nós fazemos é usado por Deus para afetar as pessoas. Deus usa os seus erros e os seus acertos para mostrar para você, para os que estão ao seu redor, aquilo que muitas vezes você nem imagina o impacto que isso está tendo na vida de outros. A semelhança do que aconteceu comigo naquele dia, na frente daquele prédio, Deus pode usar a sua vida de maneira diversa que você jamais imaginou para mostrar essa conexão que existe entre a sua espiritualidade e o mundo em que você vive. Certamente, aquilo que nós fazemos é alvo da observação do diabo, é alvo da observação das hostes celestiais, tanto de anjos quanto de demônios, e eles observam. Felizmente, a morte de Cristo, tendo colocado sobre os seus pés todos os principados e potestades, não nos dá mais a mesma preocupação que Jó tinha. Houve uma época no Brasil, quando era muito enfatizado a experiência de demônios territoriais, e você tinha que repreender em locais específicos na cidade, medidos geograficamente, onde ia cada quadrante de potestades e principados de regiões específicas do Brasil, mas hoje isso não é mais comum, e mesmo porque, por causa daquilo que Cristo fez,
colocando debaixo dos seus pés todos os principados e potestades, isso não faz o maior sentido. Jó era alguém cuja vida foi monitorada por Deus, foi observada pelo diabo, e hoje nós somos convidados pela Escritura a observar a vida desse homem. Eu fico pensando, se Satanás soubesse de alguma coisa que Jó tinha realmente feito, e ao ter essa oportunidade perguntado: observastes a vida do meu servo Jó? Vocês acham que se Satanás soubesse alguma coisa sobre Jó, ele não teria falado? Certamente. Que Deus possa usar a minha e a sua vida para que jamais... Nós não sabemos o que Satanás pergunta sobre nós. E é melhor que a gente nem saiba mesmo. Mas uma coisa nós temos que saber: a nossa espiritualidade, ela é usada por Deus para transformar a nossa geração. O mundo em que nós vivemos não é um mundo neutro. O mundo em que nós vivemos é parte de um complexo que tem uma dimensão espiritual a respeito da qual nós não temos qualquer interferência. Uma das coisas que eu tenho um comentário que eu escrevi no livro de Jó, e no final eu digo que se Deus tivesse me dado a oportunidade de escrever o livro de Jó mesmo, eu teria comentado, nem que fosse um versículo no final do livro, que aquilo que eu teria comentado, dito a Jó, que houve um diálogo nos céus, e é isso a razão das coisas que aconteceram. Mas Jó, ele encerra a vida sem nunca ter sabido o que realmente aconteceu. A nossa espiritualidade, como veremos amanhã, o prosseguimento disso é algo que tem fases que nós jamais entenderemos, meus irmãos, o que exatamente aconteceu. Mas Deus usará a si mesmo a nossa vida, independente de nós entendermos ou não o que aconteceu. Que Deus nos abençoe e nos ajude a ser homens e mulheres de Deus, conscientes daquilo que nós somos no mundo criado por Ele. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela Tua palavra, ajuda-nos a sermos conscientes, lembrando-nos sempre da grande responsabilidade de viver neste mundo criado por Ti, mundo totalmente equipado com possibilidades, rodeado por poderes e por principados e potestades, mas também um mundo que todas essas coisas estão debaixo dos pés do Teu Filho Jesus, em quem nós somos unidos, somos um corpo dele, e por isso não podemos temer. Mas devemos, ó Deus, saber da responsabilidade que temos em viver diante de todas essas coisas. Ajuda-nos a repensar a nossa espiritualidade à medida em que caminharmos nessas palestras sobre a vida deste homem. Oramos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Obrigado, reverendo. Meus irmãos, então antes da gente ir para o coffee break, a gente vai ter um momento aqui de sorteio de algumas coisas. Eu esqueci de falar no início, o banner que vocês estão vendo é da I9, é uma gráfica de um irmão nosso da Igreja Presbiteriana de Rio Brilhante, e ele ajudou a gente com isso. E também nós vamos sortear algumas Bíblias aqui do hospital. O hospital também entrou em parceria com a gente. Nós vamos sortear 2 Bíblias, e a igreja também nos ajudou com um livro, A Busca da Santidade, do Jerry Bridges, tá bom? E a gente vai sortear também uma camiseta, tá? Então, o primeiro sorteio que eu vou fazer é para todo mundo, é o sorteio da camiseta, tá bom? Eu tenho um sorteador aqui, é anônimo, eu não sei, é um sorteador da internet, então é assim que a gente vai fazer. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Número 111. Número 111.
Domingos Albuquerque. Seu Domingos. Deus abençoe. Seu Domingos ganhou aí uma camiseta. Agora a gente vai fazer um pouco... Deixa eu só atualizar aqui, meus irmãos. 46, tá. Agora a gente vai sortear o livro para quem achou o nosso link surpresa e depois as Bíblias para todo mundo, tá bom? Então, alterar sorteio de 1 a 44. Número 40. Número 40, vamos lá. Carlos Eduardo Prates. Cadu. Palmas para o Cadu para ganhar o livro dele aqui. Amanhã nós temos mais 2 livros, tá bom, gente? Calvinismo, do Abraham Kuyper, e Cosmovisão Sexual. E agora vamos para as Bíblias, porque o cofre está pronto lá e a gente tem que ir para lá, né, meus irmãos? Graças a Deus eu sou pastor e não apresentador. Número 191. 191. Jean Loman. Palmas. Uma Bíblia do Mackenzie, a fotinha. Eu vou ficar aqui para ganhar um pouquinho de altura. E por último, a nossa última Bíblia. Número 137. Jussara Jara Mariano Nogueira. Ó, Jussara, você falou para mim que ia perder a garrafinha, mas ganhou uma Bíblia, olha só. Gente, então agora a gente vai lá para o nosso cofre, tá bom? Tem a livraria lá, tem a papelaria e também que vocês se delenciem. E até amanhã às 4 horas da tarde.